E você já pensou em investir? Tem dúvidas? Pois a Amanda Martins conversou com um especialista do mercado financeiro que tem uma história curiosa. Após décadas como mergulhador profissional, ele começou a atuar como assessor de investimentos. Vamos ver. Olá, boa noite a todos. A gente recebe hoje aqui no Jornal do Rio o Marcos Werneck, ele que é assessor de investimentos da AW Capital. Marcos, obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio, viu? Obrigado, Amanda. Eu que agradeço aí o convite. Bom, eu queria que a gente começasse falando justamente da atuação da AW Capital no mercado hoje. Qual é a principal linha de atuação da companhia, Marcos? Nós somos um escritório de assessoria financeira, né, ligado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. A nossa missão principal é entender os nossos clientes, na essência, e ajudá-los a desenvolver estratégias, né, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que vão viabilizar um futuro melhor, através do mercado financeiro. Então, basicamente, o que a gente faz é promover o valor de futuro e ajudar esses clientes a desenvolverem estratégias para que esse valor seja cada vez melhor. E vocês estão há quanto tempo no mercado? Nós, junto ao BTG, estamos há mais de 3 anos, mas como escritório de assessoria, a gente já está há mais de 12. E assim, uma empresa que gera bastante emprego também, né? Vocês têm esses dados? O que a gente concentra são os assessores de investimentos, são pessoas que são qualificadas a prestar esse serviço, né? Então, a gente ajuda muitas empresas e pessoas que empregam muita gente, mas nós em si somos escritórios aí de 30, 40 pessoas. E Marcos, falando um pouquinho da sua história profissional, né? Você tem uma história bastante curiosa, porque você é mergulhador profissional, ainda começou nessa área e acabou indo para esse mundo de investimento. Então, eu queria que você explicasse como é que você migrou para áreas assim tão distintas. Eu desde os 17 anos de idade, né, me dediquei ao ensino de mergulho. Eu fui instrutor de mergulho durante anos, eu fui diretor de treinamento de certificadoras internacionais de mergulho. Então, eu treinava mergulhadores e instrutores de mergulho e desenvolvia padrão de ensino, desde dos padrões de mergulho mais básicos até equipes de exploração de caverna, de mergulho profundo, etc. Então, eu diria que eu tenho um histórico nessa parte de treinamento de pessoas nessa área. E a partir de que momento que você decidiu migrar para a área de investimento? Como é que chegou isso na sua vida? Como eu te falei, né, comecei nisso aos 17 anos, me tornei instrutor de mergulho, diretor de treinamento dessas certificadoras internacionais, e até uns 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, eu estava totalmente inclinado a isso. Ou seja, houveram algumas mudanças no mercado que não eram condizentes com a minha visão do que deveria ser o ensino de mergulho, e eu comecei a fazer uma transição de carreira. O que para mim foi difícil, porque como desde os 17 anos até os 40 eu fazia isso, é o que eu me dediquei, era isso que eu sabia fazer, era isso que me motivava na vida. E aí eu fiz um processo de coach e entendi que a minha missão não era somente ensinar mergulho. Eu acho que eu poderia agregar, eu descobri que eu poderia agregar valor em qualquer coisa que o conteúdo fosse importante, que desmistificar este conteúdo também fosse importante e esse conteúdo gerasse impacto na vida das pessoas. Isso poderia ser feito no mergulho ou eu descobri até numa atividade como assessoria de investimento. Eu, até os 40 anos de idade, não entendia nada de investimento. Como é que alguém, né, que veio do mergulho teve uma carreira em relação a isso? Eu costumo brincar dizendo que eu faço a mesma coisa. Eu ensinava no mergulho as pessoas sobre um ambiente que elas não conheciam, a gerenciar risco e tirar proveito disso. No mercado financeiro, eu faço a mesma coisa. E aí eu descobri que eu tinha um diferencial que muitos dos meus colegas, que com certeza tinham muito mais experiência, principalmente naquela época do que eu no mercado financeiro, não tinham, que era uma capacidade de simplificar essas informações, que era uma capacidade de repente, levar aquilo que a gente tinha no mergulho, que também é a questão da resiliência, de gerenciar risco, de trabalhar em equipe e saber, de repente, ter uma linha de comunicação melhor para cada perfil de pessoa e utilizar isso no mercado financeiro.
Lá atrás você treinava mergulhadores, hoje você treina investidores? Eu treinava mergulhadores, instrutores de mergulho e a sua colocação é importante. O que é treinar investidor? Né? As pessoas pensam, poxa, é conhecer muito do produto financeiro, é conhecer muito de estatística, etc. Mas, claro, o conteúdo é importante, os produtos são importantes, esse conhecimento é importante. Mas uma das funções mais importantes de qualquer assessor de investimento é conseguir entender o perfil da pessoa, é conseguir promover e provocar essa pessoa para o valor do futuro. É entender onde ela está e aonde ela quer chegar. E fazer com que ela cumpra esse plano, seja um companheiro que esteja junto. Então, esse trabalho de quase coach, muitas vezes é tão ou mais importante do que o conhecimento específico e aprofundado dos produtos financeiros, que, claro, é relevante. E qual é o perfil hoje de quem procura a sua empresa, assim, procurando investimento? A gente tem vários perfis variados? A gente hoje tem um perfil que a gente chama de alta renda, né? São pessoas que têm normalmente mais de R$1 milhão em investimentos, mas a gente também ajuda através de palestras financeiras, tá? A gente faz isso para várias empresas, independente aí delas virem investir ou não com a gente. A gente tem aí uma série de empresas que a gente tem casos de sucesso, como a HP no Brasil, como a Cargill e outras grandes empresas que a gente vem ajudando na formação das pessoas em relação a isso, a promover o valor do futuro. O brasileiro é muito hedonista. O carioca, então, comparado com o paulista, tem uma diferença muito grande. Já o gaúcho não, ele já tem essa consciência maior. Então, a gente trabalha muito essas palestras em relação à formação dessa educação financeira, que não necessariamente é algo voltado só para o aspecto técnico dos investimentos, do conhecimento técnico. E você falou que entrou nesse mundo aí aos 40 anos de idade, né? Uhum. Queria que você, assim, falasse com o público que está assistindo a gente, que não entende nada de investimento, não sabe por onde começar. Dá uma clareza para quem está assistindo. Por onde que começa, Marcos? Começa primeiro entendendo a importância do valor do futuro. Se a gente não olhar o valor do futuro, olhar a visão lá na frente, a gente não entende a importância de poupar e de investir. Se eu achar que vou morrer hoje, eu vou investir para quê? Né? Então, primeiro é entender isso. 2, entender algo que eu tive extrema dificuldade, a minha história, eu conto isso em palestras, né? Que é essa coisa do hedonismo, essa coisa de você olhar só o hoje. Então, é poupar. Cria 2 personagens, você na idade que está e você velhinho. O velhinho tem prioridade, né? Os 10% do velhinho tem que ser prioridade. Então, o que você investe, a poupança tem que ser primeiro retira e depois você gasta. E aí sim, vamos aprender mais sobre estratégias financeiras, sobre ativos financeiros. E aí, se um mergulhador conseguiu aprender, todo mundo consegue. É só se dedicar. E claro, a gente, como você tem, né, vários consultores, você tem o seu médico, você tem o seu dentista, pessoa de confiança, as assessorias de investimento, né, como a W Capital, elas não cobram para esse serviço diretamente, né? A gente é remunerado pela instituição financeira. Então, de qualquer forma, você tem acesso a essa assessoria sem que ela tenha um custo direto para você, na maioria das vezes. Então, conversar com um assessor, né, ter um assessor de investimento, é a maneira não só de você ter acesso a produtos melhores, mas você ter acesso a conhecimento. Durante esse relacionamento, você vai aprendendo muito, principalmente sobre a sua estratégia, sobre a sua visão de mundo. Eu costumo dizer que uma boa carteira de investimentos, ela tem que representar a sua visão de mundo, quantitativa e qualitativamente, né? Então, não existe melhores carteiras. A minha melhor carteira, melhor para mim, não é a melhor para você. Depende da sua visão de mundo, do seu momento e da sua visão de futuro. Mas assim, para quem está literalmente começando, quer pesquisar sobre alguma aplicação, quer algo de baixíssimo risco, tem alguma indicação para começar para aquele medroso, digamos assim, Marcos? O Brasil é o paraíso da renda fixa. Então, se você pegar um investidor americano, qualquer investidor conservador tem que ter no mínimo 40% em renda variável. No Brasil, você consegue ter, tudo bem que a taxa de juros hoje está diminuindo, mas de forma histórica, a gente consegue ter juro real, né, aquele juro acima da inflação, de 5% a 6% ao ano, né? Isso é muito bom.
Isso quer dizer que, fazendo uma conta aproximada aí, você dobra seu capital a cada 10 anos fácil, fácil. Né? Isso não é comum em outros países. Então, CDBs, né, LCI, LCA, ativos de renda fixa, que inclusive são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso quer dizer o quê? Mesmo se o emissor, o banco quebrar até R$250 mil por CPF, por instituição, você recebe. Então, são ativos que no Brasil pagam muito bem, né? Podem ser pré-fixados, já pagam uma taxa de juros de X, que hoje, em média, está aí em torno de 12%, 13%. Eles podem ser pós-fixados, a Selic, que depende do que vai acontecer com a taxa de juros, então se ela subir, ele sobe, se não, ele remunera menos, ou o IPCA+, que a longo prazo é excelente para quem está olhando uma aposentadoria, que você garante uma boa taxa de juros acima da inflação. O importante é começar, né? Dar aquele pontapé inicial. O importante é você dar o valor do futuro, começar o teu planejamento e ir fazendo a sua poupança. Então tá aí, gente. Dica dada pelo Marcos, por quem entende do assunto. Marcos, obrigada, viu, pela presença aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço. Eu volto ao estúdio.